Muito bem, estudo do livro Caminhos de Volta, Espíritos Diversos na autoria espiritual, Chico na psicografia. Nós vamos estudar o item número 7, Renovação em Toda Parte, mensagem de Emmanuel intitulada Refugiados, e texto número 8, Queixas de Insegurança, mensagem de Emmanuel, Dispositivos de Segurança. Muito bem, vamos lá então. Nós vamos aqui para a introdução, sempre aqui trazida pelo Chico, descrevendo para nós aqui a circunstância que estimulou esse tema que nós vamos estudar hoje. Então diz assim para nós: precedendo a nossa reunião, a palestra geral dos amigos em nossa instituição versava sobre os conflitos e crises do nosso tempo. Dificuldades no esclarecimento das criaturas entre si, ideias novas em choque com as ideias tradicionais, lutas no campo da família e perplexidades impostas pela renovação em toda parte. Amigos diversos simbolizavam o estado atual do mundo por verdadeira tempestade. O Livro dos Espíritos nos trouxe para estudo a questão 799. O assunto foi amplamente debatido. E ao findar a reunião, o nosso caro Emmanuel compareceu com a página Refugiados. Bom, então aqui é bem interessante porque nós falamos aqui de 1975, se eu não me engano, a data desse livro, e eles falam das dificuldades do mundo, as criaturas pouco esclarecidas entre si, as ideias novas em choque com as ideias tradicionais, lutas no campo da família, perplexidades impostas pela renovação em toda parte. Dá a impressão de que nós estamos falando de coisas atuais, Estamos falando dos tempos presentes. Bom dia, E aí então, como é colocado para nós aqui, amigos diversos simbolizavam o estado atual do mundo por verdadeira tempestade. Parece então, mais uma vez, reforçando mais esse trecho que nós estamos falando da nossa atualidade. Mas de qualquer forma a gente percebe que cada geração vai vivendo ali os seus desafios, vai vivendo ali os seus momentos de agitação, dando para nós a impressão de que realmente o mundo se encontra à deriva, mergulhado no caos, em que nós vivenciamos esses medos, esses tormentos que parecem não ter fim. Mas, inicialmente então, quando esses irmãos lá dessa reunião do passado conversavam, então discutiam os assuntos do momento, daquela época, em que nós tínhamos ali uma evolução tecnológica significativa e, ao mesmo tempo, um turbilhão que acontecia no mundo, entre as pessoas, entre as famílias, entre as comunidades e sociedades. Então, guerras, dúvidas, dificuldades de toda ordem ali assolando cada local, cada região do nosso planeta. Então, nesse debate todo que se tinha, abrindo então o Livro dos Espíritos, então começou antes da reunião, eles conversavam sobre tudo isso, depois ali iniciando a reunião, veio então para nós aqui o Livro dos Espíritos, e que sempre, muito interessante, aberto ao acaso, trouxe então essa questão 799. Ela faz parte do livro 3º, das Leis Morais, o capítulo número 8, Lei do Progresso, e aí então na questão 799, pegando aqui só um instante, 799, influência do Espiritismo no progresso. Então, pegaram apenas esse trechinho aqui, mas o capítulo todo é muito significativo, o item todo é significativo. Então vamos lá. A pergunta 799. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso?
a resposta dos espíritos. Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro, abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. E aí, conforme o Chico trouxe para nós, então, a partir dessa reflexão, o assunto, então, foi amplamente debatido, que realmente merece, né, um grande debate, ao falarmos, né, sobre os valores, esses princípios do Espiritismo, sobre a vida em sociedade, sobre a forma como nós estamos conduzindo e onde nós estamos focando os nossos esforços, saindo do materialismo e entrando, né, exatamente ali na espiritualidade, né, nos valores do espírito, que é o que mais importa para nós, já que pela nossa imortalidade nós seremos herdeiros daquilo que nós construímos. Enquanto que o materialismo nos prende a esse momento, desfrutando daquilo que para nós parece ali o objeto da grande felicidade, mas na verdade ele apenas satisfaz as nossas necessidades, mas a verdadeira felicidade do espírito vem pela sua transformação interior. Então, quando nós mudamos o foco, trabalhando sem dúvida nenhuma para trazer ali a segurança, a estabilidade para o nosso desenvolvimento, nós não pensamos naquilo que nós temos, mas pensamos naquilo que nós fazemos com aquilo que nós possuímos. E é exatamente ali o que nós fazemos que mostra exatamente ali a natureza do nosso caráter. Então aqui, a partir dessa questão, então, desse assunto que foi amplamente debatido, que eles colocam para nós, e esse amplamente a gente pode colocar 1 hora de debate ali pelo menos, ao final da reunião, então, o Emmanuel trouxe para nós essa mensagem refugiados. E era bastante interessante porque ela, claro, né, ela contempla exatamente o assunto que estava sendo tratado. Então Emmanuel diz assim, e mais uma vez, né, lembrando que esse assunto ele é muito atual, muito presente para todos nós, né? Então nós teremos que ver por essa perspectiva. Diz assim, então, em doutrina espírita falas de calamidades e tempos difíceis, simbolizando a própria situação como sendo a de alguém que se vê ante o rigor da tempestade. E, ao mesmo tempo, regozijas-te com a fé, a cujo clarão te iluminas, a feição da pessoa que se reconhece sob teto seguro. Né? Então, aqui, nesses dois parágrafos iniciais, ele traz aqui, né, o paradoxo, né, a nossa contradição, em que se, por um lado, né, nós nos regozijamos por estarmos, né, junto a uma doutrina, falando sobre ela, refletindo, trabalhando em prol dela, aplicando seus valores, aplicando seus conhecimentos, ao mesmo tempo em que nós nos vemos sob esse teto seguro, como Emmanuel coloca, por outro lado nós vemos o mundo, né, no meio de uma tempestade, como se nós estivéssemos ali vivendo calamidades e tempos difíceis, e acabamos nos esquecendo de todas as orientações que os Espíritos trazem para nós a respeito dos desafios individuais, dos desafios coletivos, das transformações que são necessárias, dos estímulos que, infelizmente, nós precisamos ainda, estímulos esses que vêm em forma de dor, em forma de transformações dolorosas, né, para todos nós. Então, ou nós nos sentimos seguros, ou nós nos vemos no meio da tempestade. Então, quer dizer, nós vivemos ainda essa dúvida, em que abraçamos a filosofia, mas diante dos desafios nós temos ali a dificuldade de ter essa visão mais elevada, de ter essa visão mais segura daquilo que diz respeito, né? Tudo, além da própria intuição que nós recebemos também, né? Sem falar não apenas na teoria, mas da própria vivência da doutrina espírita, nessa relação que nós temos uns com os outros aqui, compartilhando ideias, compartilhando pontos de vista aqui no nosso mundo, além da própria relação que nós temos com o plano espiritual, recebendo sempre as orientações, as instruções a respeito daquilo que acontece conosco e acontece com o mundo também. Então, diante desse conflito, é importante que nós fortaleçamos então a nossa fé, a nossa convicção, para que vejamos a doutrina espírita realmente como uma orientadora,
né, da nossa jornada, e não simplesmente algo que nos traz ali uma sensação agradável enquanto nós estamos jornadeando, né, nesse percurso. Então é importante que nós não façamos da doutrina espírita um passatempo durante o nosso caminho, mas façamos dela a orientadora desse nosso caminho, para que possamos ver então esses momentos difíceis, como é mencionado para nós aqui, como um processo natural, e que nós temos que nos posicionar diante desse processo. Mas ele continua para nós dizendo assim: não te esqueças assim dos companheiros expostos à intempérie que te batem às portas do coração. Chegam de todas as procedências, trilharam caminhos ásperos à procura de entendimento, alcançam-te as áreas de trabalho buscando apoio que os livre da insegurança. Muitos deles mostram os pés sangrando a recordarem os espinheiros em que se enrodilharam pelo cansaço extremo. Outros trazem as mãos calejadas no esforço com que se escoraram em pedras rudes por agentes de salvação. Outros ainda se envolvem no frio do pessimismo, aurindo ao contato de almas imaturas que lhe responderam aos testemunhos de afeto a golpes de incompreensão. Muitos exibem chagas de sofrimento a remanescerem das lutas travadas consigo mesmos para não se marginalizarem na delinquência. Surgem outros, muitos, revelando inibições complexas que adquiriram no trato com as desilusões que lhe abafaram as esperanças. E outros ainda carregam o cérebro dementado pela angústia cristalizada no espírito ante a força das provas a que se viram sujeitos. Se a luz da doutrina espírita já te alcançou a existência, não desprezes e nem reproves os irmãos que te abordam o campo de ideal e de ação, entremostrando sinais e feridas, lembrando os caminhos obscuros em que transitaram. Recorda que o Cristo nos chamou para auxiliar. Acolhe-os como puderes e faze-lhes o bem que possas. São refugiados em tua construção de fé, sem serem ainda viajores de espírito perfeito. Qual nos ocorre? Erigem-se por agora à posição de criaturas em evolução, entre erro e acerto, sombra e luz. E se alguém te recriminar porque lhes estenda braços fraternos, insiste no bem e estende o bem, recordando as palavras do próprio Cristo, quando asseverou não ter vindo à Terra para curar os sãos. Emmanuel, então, assina para nós essa mensagem, e ele começa primeiro chamando a nossa atenção a respeito da própria base em que nós nos estabelecemos, que é essa base em que a doutrina traz para nós, é uma base moral, é uma base filosófica, uma base que nos ajuda com segurança a ver o mundo, então, por uma nova perspectiva, percebendo, então, que cada indivíduo, por exemplo, que se encontra em desequilíbrio, não vemos ali apenas alguém, né, como os espíritos diziam, e os antigos também diziam, alguém estouvado, né, aquele indivíduo em desequilíbrio, aquele indivíduo que perdeu a noção, né, do sentido da sua existência. Mas vejamos ali um espírito que passa, né, por esse processo de aprendizado, ainda por searas difíceis, ainda por searas dolorosas. Não vejamos aqueles que trazem ainda pensamentos limitados, pensamentos egoístas, né, por pessoas que simplesmente vivem ali ainda na sombra da maldade, mas vejamos ainda espíritos imaturos que não conseguiram ainda desenvolver em seus corações, né, o sentimento de fraternidade, percebendo que as suas ações só terão sentido quando ele conseguir compartilhar, né, o benefício daquilo que ele colhe com outras pessoas. Né? Então, por enquanto, eles continuam vivendo em torno dos seus próprios interesses. Então, tudo aquilo que nós vemos no mundo ainda são vivências de pessoas, vivências de espíritos e circunstâncias que todos nós mesmos criamos, que fazem parte desse processo de transformação. Então, ao nos vermos aqui, quando ele coloca para nós, né, em calamidades e tempos difíceis, como se alguém tivesse ali perdido
no meio, né, da força da tempestade, na verdade nós estamos vendo ali, primeiro, escolhas que nós mesmos fizemos, que geraram, dessa forma, né, geraram esse cenário que nós estamos vivendo. E aqueles que são os agentes que provocam, e da mesma forma também, aqueles, né, que são levados por esse rigor da tempestade, são aqueles espíritos ainda que não conseguiram se encontrar, né, no caminho que estão percorrendo. Por outro lado, né, a gente pode até colocar isso como uma certa responsabilidade para nós, que ao aprendermos aquilo que a doutrina espírita nos ensina, ela nos aponta uma direção, ela clareia o nosso caminho e ao mesmo tempo exige de nós, né, o conhecimento, a compreensão, né, e as melhores escolhas diante desse cenário que nós estamos vivendo. Nesses momentos, né, nesses últimos anos, nós vivemos experiências das mais difíceis, né, experiências que colocam para nós ali, né, uma pandemia, colocam para nós ali polarizações de ideologias que fazem, né, com que a nossa sociedade se divida, em que as pessoas não consigam mais ter tolerância entre si diante das facilidades que a vida vai oferecendo. Então a gente vai vendo tudo isso que é oferecido, tudo isso que é construído, e ao mesmo tempo nós ali nos assustamos com o resultado. Então o que a doutrina espírita nos pede é exatamente isso, né? Serenidade, tranquilidade, compreensão, para podermos observar e entender aquilo que acontece à nossa volta. E por outro lado, que nós também tenhamos ali um trabalho proativo, em que nós tomemos a iniciativa de acalmar, de serenar aqueles que se encontram ainda nesse estado de tanto tumulto, né? Aqui o Emmanuel, ele traz então aqui várias situações, ele vai aqui elencando, né, quais são as situações em que as pessoas se encontram e quem são essas pessoas que ele rotula para nós aqui no final como sendo refugiados em tua construção de fé, aqueles que chegam, se aproximam nesse processo em que nós estamos ainda aprendendo sem serem viajores do Espírito perfeito. Então são aqueles que se aproximam trazendo ainda as suas dificuldades, trazendo ainda, né, as suas dúvidas, as suas angústias. E ele depois coloca também aqui num trecho: se a luz da doutrina espírita já te alcançou a existência, não desprezes e nem reprove os irmãos que te abordam o campo de ideal e de ação, entremostrando sinais e feridas, lembrando os caminhos obscuros em que transitaram. Caminhos esses que nós também transitamos, lembrando, né? Que para chegarmos na condição em que nós estamos agora, apesar das lutas e dificuldades que nós ainda vivenciamos, no campo pessoal, no campo familiar, em todas as áreas da nossa vivência, hoje nós estamos nessa condição como resultado daquilo que nós também desvirtuamos no passado, né, pelos caminhos obscuros que também nós transitamos anteriormente, que acabam hoje culminando na condição em que nós nos apresentamos. A diferença que vai fazer é, agora que nós estamos aqui, encarando aquilo que nós construímos, né, aquilo que nós mal construímos do passado, para chegar aqui no presente hoje e temos esses desafios. Nós estamos também naquele ponto em que nós podemos olhar para frente e perceber que agora é o momento de nós começarmos a construir coisas diferentes. Então não é uma encruzilhada, mas nós estamos agora num ponto interessante, que nós podemos rever o nosso passado, agora com mais lucidez, com mais entendimento, e olhar para o futuro e pensarmos de que forma que nós queremos viver a partir de agora. Então é o passado chegando até nós e o futuro se apresentando, se oferecendo para nos ajudar nessa nova construção. Ao mesmo tempo, por outro lado, nós vamos encontrar aqueles que convivem conosco, que transitam pelo nosso caminho, trazendo ainda essas dificuldades todas. Aqui Emmanuel, só para a gente lembrar, ele vai colocar para nós assim: não te esqueças assim dos companheiros expostos à intempérie, que te batem as portas do coração, chegam de todas as procedências, e são essas procedências que a gente vai ver algo interessante, porque todos aqueles que chegam, cada um chega pelo seu próprio caminho, cada um viveu ali a sua experiência particular, cada um ali teve que superar os seus obstáculos, ou muitas vezes tropeçar nesses obstáculos porque não conseguiram simplesmente superá-los, e hoje se apresentam como resultado de tudo aquilo que eles viveram anteriormente.
Então a gente vai lembrando que são as experiências do caminho que vai moldando o nosso caráter. E para aqueles que infelizmente ainda não conseguiram se construir interiormente, acabam sendo ali, né, acabam sendo moldados no seu caráter, com muitas vezes com arranhões, com pancadas, com quedas, e é assim que eles se apresentam. Só que em vez de nós vermos isso fisicamente, nós vemos isso exatamente na manifestação da sua personalidade. Como André Luiz coloca para nós, né, as suas opiniões revelam o verdadeiro lugar que você ocupa no mundo. A gente vai lembrar essa expressão, que eu adoro essa frase, porque dá para a gente perceber exatamente isso. E nós temos que lembrar, porque a gente analisa essa frase com muita facilidade, né, dizendo que a opinião daquela pessoa revela o lugar que ela ocupa no mundo. E aí Emmanuel nos chama a atenção para dizer assim, mas ela está ocupando aquela posição no mundo, vinda de que procedência? Quais foram os caminhos que ela teve que percorrer para chegar até aquela condição? Muitas vezes de endurecimento, muitas vezes de amargor, né? Aquela pessoa amarga, aquela pessoa endurecida, né? Aquela pessoa triste, aquela pessoa pessimista, aquela pessoa que tem ali uma ideia enrijecida a respeito de um determinado ponto. Aí nós vamos lembrar sempre que ela não é assim, mas ela se tornou assim. E é exatamente isso, ao olharmos para aquela pessoa, não vemos apenas aquilo que ela se apresenta agora, mas entendemos tudo aquilo que ela vivenciou para chegar naquela condição. E aí ele vai dizer para nós assim, só para a gente lembrar, essas pessoas todas então trilharam caminhos ásperos à procura de entendimento. E esses caminhos ásperos, muitas vezes, são realmente caminhos muito difíceis. Alcançaram-te nas áreas de trabalho, buscando apoio que os livre da insegurança. Muitos deles mostram os pés sangrando, a recordarem os espinheiros em que se enrodilharam pelo cansaço extremo. Outros trazem as mãos calejadas no esforço, com que se escoraram em pedras rudes por agentes de salvação. Outros ainda se envolvem no frio do pessimismo, aurindo o contato de almas imaturas que lhe responderam aos testemunhos de afeto a golpes de incompreensão. Outros ainda exibem chagas de sofrimento a remanescerem das lutas travadas consigo mesmos para não se marginalizarem na delinquência. Isso quando não caem, né, nessa margem da delinquência. Surgem outros muitos revelando inibições complexas que adquiriram no trato com as desilusões que lhe abafaram as esperanças. E finalmente aqui outros ainda carregam o cérebro dementado pela angústia cristalizada no espírito ante a força das provas a que se viram sujeitos. Então, nesse caso, bom dia, soldado. Então, nesse caso, nós temos aqui para nós, a gente acaba percebendo até que dá a impressão de que é uma responsabilidade que parece que nós não conseguimos suportar, né? De saber que são pessoas que nos procuram, e essas pessoas que nos procuram acabam, né, colocando em nós a responsabilidade, a impressão que nós temos, a responsabilidade de sustentá-las diante das dificuldades que elas têm. E a gente vai lembrar sempre, mas como é que eu posso sustentar alguém se muitas vezes eu não consigo nem sequer me sustentar? Qual é o preparo que eu tenho, é um questionamento que muitas vezes nós fazemos, para me colocar na condição de um salvador de alguém que precisa de ajuda? E a gente vai lembrar sempre que, primeiro, nós não estamos sozinhos. Segundo, né, a doutrina espírita nos traz essa lucidez, nos traz essa serenidade para percebermos que tudo isso é natural no mundo como o nosso. Sabemos que aquela pessoa que chega passou por caminhos difíceis e nós podemos apontar uma direção, inclusive, não é dizer para ela siga por aqui, né? Ou então assim, ó, siga naquela direção que você vai conseguir alcançar a felicidade. A gente vai dizer, me siga pelo caminho que eu também estou tentando ser feliz. Então nós não temos ainda essa capacidade de dizer para ela onde ela vai conseguir, mas pelo exemplo que nós temos, a partir daquilo que nós conseguimos alcançar, nós podemos ali estender a mão, convidando-a também para seguir pelo mesmo caminho. Mesmo que muitas vezes ela se negue a isso, porque pode ser que a gente diga assim, olha, faça dessa forma como eu estou tentando fazer.
ele vai dizer, mas eu não concordo com você, ok. Então ele continua vivendo da forma como ele deseja, como ele pretende, aprendendo da mesma forma também com os resultados daquilo que ele vivencia. Dudu colocou para nós, né? Quando todos nós soubermos do que passamos no pretérito, que para o plano espiritual é logo ali, o futuro de qualquer nação será tão rico de sabedoria, mostrando que cada um de nós pode, deve e terá seu crescimento moral na elevação, que nossa luz interior se acenderá e cumprirá os desígnios de um espírito que pode e vai melhorar em suas fraquezas e suas fraquezas internas desaparecerão. Né? Então é uma questão de aprender com tudo aquilo, com a bagagem que nós acumulamos no decorrer da nossa jornada. E é muito importante que nós aprendamos assim. Porque quantos são de nós todos, né, que caminhamos tanto por esses caminhos, né, aprendendo, amadurecendo, tendo como resultado recolhendo, né, o resultado das nossas escolhas, e tudo isso é uma bagagem de experiência que a gente vai adquirindo. Mas se nós não soubermos aproveitar essa bagagem, o tempo que nós percorremos até agora é um tempo desperdiçado. Porque é exatamente isso, né, é como se fosse aquele aluno que nos anos anteriores ele foi aprendendo cada matéria para chegar nesse momento atual em que ele está vivendo, numa série mais avançada, ele aplicar todo aquele conhecimento que ele aprendeu, tudo aquilo que foi sendo construído como base pedagógica para o seu aprendizado. Aquele aluno que não aproveitou nada daquilo que ele vivenciou anteriormente, nesse presente ele vai ter muita dificuldade. Porque ele não vai entender aquilo que ele está estudando, ele não vai entender aquilo que ele está precisando aplicar naquele novo conhecimento. Para nós, as experiências da vida, nesse caso, as experiências no campo moral, ele traz a mesma situação. Precisamos compreender que vivemos experiências difíceis no passado. Precisamos compreender que nós cometemos equívocos no passado. Mas é muito importante também compreendermos que esses equívocos trouxeram para nós uma compreensão a respeito da vida que hoje nós podemos analisar com mais clareza. E hoje, então, nós podemos agir de uma forma diferente do que aquele que vem como um espírito errante, cometendo tantos e tantos erros no meio do caminho, e no presente continua ainda cometendo esses mesmos erros, sem entender exatamente do porquê desse caminho, qual é o objetivo desse caminho que ele percorreu até agora. O Fabi colocou lá em cima, né, é bom ouvir esses esclarecimentos do Emmanuel, porque ampliam nossa capacidade de compreensão. Mas fico tão sem saber como agir em tantas vezes, né? Às vezes acho que faço tudo tão errado porque não dá muito certo, né? Queria saber como agir. Que às vezes a gente fica meio perdido, né? Eu coloco ali em cima para nós também. Talvez ainda seja muito imediatista, né? A paciência é muito importante. Né? E lembrando sempre, né, Fabi, muitas vezes na convivência com outras pessoas, né, compartilhando espaços, compartilhando tarefas, compartilhando responsabilidades, né? Cada um tem a sua parte. Porque o resultado pode não sair no momento em que a gente quer. Mas é muito importante que a gente tenha a compreensão de que a gente fez aquilo que cabia a nós. E exatamente ele, mesmo que o resultado não saia agora, é um convite para continuar perseverando, né, com paciência, né, como você colocou, que não só você, mas todos nós somos imediatistas, né, porque a gente quer ver as coisas. Né, ninguém gosta de viver no meio da aflição. Então, nessa aflição toda, a gente quer que as coisas se resolvam logo. Só que, na verdade, a gente começa a expandir a nossa visão dentro desse longo caminho que todos nós estamos percorrendo, percebendo que essas dificuldades, elas são dificuldades que muitas vezes nos acompanham, ou acompanham aqueles que convivem com a gente, durante um longo percurso. Então, quer dizer, a gente não pode resolver o problema, mas a gente caminha do lado enquanto o problema com ela vai se resolvendo. Então, as nossas escolhas nem sempre são aquelas que de imediato resolvem. Mas o importante é que a gente faça escolhas que faça com que a gente mantenha sempre o equilíbrio, a serenidade para continuar trabalhando na resolução daquele problema que surgiu para nós. Então, paciência, perseverança, são duas virtudes muito importantes para todos nós. Paciência para perceber que as coisas não acontecem no nosso tempo. E perseverança para continuar mesmo que as coisas não aconteçam no nosso tempo. Então, usando essas duas virtudes, que são duas ferramentas importantes, o tempo vai passando e a gente depois, no final, vai dizendo que posso não ter conseguido resolver as coisas como eu queria,
mas eu agi do melhor modo que eu podia naquele momento. Isso para nós já é uma grande conquista, né? Porque a gente sempre acha que pode resolver ali as dificuldades do mundo, né, com a nossa visão limitada, esquecendo que nós temos um ponto de vista e os outros têm outro ponto de vista. Então que nós façamos a nossa parte da melhor forma possível. Porque os desafios que vão surgindo é aquele exercício de matemática que a gente não vê muito sentido. Mas o mais importante para nós é nos dedicarmos, bom dia, André, é nós nos dedicarmos, né, para tentar resolver o problema. Eu posso não saber para que ele serve, mas eu vou ter o prazer de ter conseguido alcançar resolvido essa dificuldade, né? Dudu trouxe para nós aqui, né, modere seus pensamentos e eleve a sua visão para que o imediato não te leve ao erro, né? Então, para nós aqui já é um grande ensinamento para nós. Então, não sejamos imediatistas, né? Sejamos pacientes. E essa paciência é muito importante para nós, né? E essa elevação de visão que foi trazido para nós aqui é exatamente isso, né? Fazermos com calma, com tranquilidade, sabendo que tudo está dentro do controle, mesmo que muitas vezes venha um resultado difícil para nós, difícil de aceitar, difícil de compreender, né? Então esse daqui para nós é o primeiro texto que Emmanuel traz. Certamente aqui nós teríamos uma longa reflexão para pensarmos nisso, né? O mundo vai se renovando a partir dessas dificuldades que nós vamos encontrando, dificuldades que surgem a partir das ações individuais, das escolhas individuais, né, do mundo como um todo, das sociedades como um todo, vão gerando essas transformações que são naturais, muitas vezes rompendo com aquilo que é tradicional para nós, aquilo que é normal para nós. Então existe esse choque de ideias, mas o mais importante, mais uma vez, não podemos controlar aquilo que acontece à nossa volta, mas nós podemos controlar a forma como nós vamos nos comportar diante de tudo isso. Esse que é o ponto fundamental, né? Porque do contrário, se a gente ficar preocupado com essa ansiedade de querer fazer com que as coisas aconteçam em ações, em atitudes que vão além da nossa capacidade, todos nós aqui enlouqueceremos, porque será uma frustração atrás da outra e aquele trabalho incessante, né, de você tirar a água de um barco que está afundando. Então nós temos que nos preocupar com o nosso trabalho, que é muito importante para nós, né? Dudu colocou, né, o livre-arbítrio comanda às vezes as atitudes, né, de cada um de nós, né? Então é o livre-arbítrio que será aplicado nesse grande conhecimento, né? Pois é, até muito mais, né? Então está aqui para nós essa primeira reflexão, pessoal. Esses refugiados, então, são aqueles que nos acompanham. É muito importante que a gente mantenha essa serenidade, né? Mesmo diante, por exemplo, nós estamos vivendo agora, né, no auge, né, desse período eleitoral, né, do nosso país, e nós vemos ali, né, grupos se dividindo, né, com ideias, quem é bom, quem não é bom, quem é certo, quem é errado, e a gente fica se preocupando com aquilo que todo mundo quer fazer. Não, mas ele não pode, ele não deve, tem que torcer para o outro, porque o outro é melhor, porque o outro é pior. A gente tem que se preocupar com aquilo que nós temos que fazer. Porque aquilo que acontecer dentro do sistema que nós vivemos vai acontecer de acordo com a escolha da maioria. Mas a pergunta é, o que eu vou fazer a partir desse novo cenário que vai surgir? Eu vou passar o tempo reclamando, criticando, destruindo? Ou eu vou continuar fazendo o meu papel, construindo, tranquilizando e serenizando tanto quanto possível, vivendo aquilo que eu abracei como filosofia? Então a gente fica tão preocupado em gastar energias tentando mudar aquilo que é imutável no momento para nós, já que não depende das nossas escolhas, mas depende de uma escolha coletiva, que a gente se esquece de fazer a nossa parte individual. Porque depois, no final, quando a gente fizer uma reflexão, a gente vai pensar assim, bom, eu não fiz aquilo que eu deveria fazer, porque eu fiquei preocupado com aquilo que os outros fizeram. Eu tenho que ficar preocupado com aquilo que eu posso fazer, aquilo que está ao meu alcance. Eu não posso consertar, não posso mudar aquilo que os outros fazem, mas eu tenho por obrigação, a partir do entendimento que eu tenho agora, de fazer as escolhas daquilo que eu posso fazer diante do cenário em que se apresenta para mim. Simplesmente assim. Então a gente fica focando, né, o nosso olho, os nossos olhos aqui, né, diante do
da vida material que nós estamos vivendo, e a gente se esquece, né, da extensão, né, da nossa vida, passando por esse cenário. Daqui a pouco o tempo passa, daqui 5, 10 anos a gente vai olhar para trás e perceber que tudo aquilo já passou. Mas já passou, e o tempo que nós poderíamos produzir alguma coisa também já passou. Portanto, nós perdemos tempo pelo esforço inútil que nós empreendemos. O Dudu colocou, né? Esse mesmo livre-arbítrio é o que te movimenta bastante, é o que movimenta bastante a nossa consciência. Quando se pensam que é o certo aquilo, ou não, né? Vem o errado. Filtre aquilo que teu livre-arbítrio vai te apresentar e te movimentar o teu pensamento, e tente movimentar o teu pensamento no melhor. Então, sempre assim. Né? Então, o livre-arbítrio, nesse caso, faz essa filtragem. Né? Filtragem como? Colocando ali os nossos princípios, melhores princípios para direcionar as escolhas que nós fazemos. O que eu posso escolher, em qual direção, até onde eu posso ir, a partir daquilo que nós temos como valores. Né? E sempre ter aquele pensamento melhor, o pensamento mais otimista também. Então é assim que a gente vai se posicionando diante desse turbilhão todo. Né? Então tá ali, parece simples, mas não é. A gente consiga. Então realmente é um exercício, né? Porque como a gente sempre lembra, o bom atleta é aquele que treina, né, constantemente, repetitivamente as suas habilidades e se preparando física e psicologicamente também. No nosso caso é a mesma coisa, vai ser através dessa persistência, desse exercício de repetição, colocando sempre ali, né, os nossos princípios como sendo direcionadores dos nossos esforços. Então é um exercício constante que nós precisamos sempre realizar. Né? É uma questão realmente de adestramento. Então fica aí a orientação para nós diante disso tudo que a gente está vivendo. E isso serve para todos nós, né? Não é só com relação aos nossos ideais e às nossas frustrações, mas também dentro do nosso círculo familiar, dentro da nossa sociedade como um todo. Nós vivemos ali em várias posições, lembrando sempre, né? Lembra daquela passagem, né, que nós temos das expiações coletivas, em que nós temos expiações individuais, expiações de um grupo familiar e expiações de uma sociedade. Então nós vivemos em esferas diferentes. Então temos que trabalhar interiormente, saber lidar com o ambiente que nós estamos vivendo e como parte da sociedade onde nós estamos integrados. Então parece que é muita coisa para a gente vivenciar, e é aí que entra então aquela ideia da doutrina espírita ser uma filosofia de vida para todos nós. Né? Reforçando sempre que essa expressão, né, filosofia de vida, ela é para nós algo que é tão simplista, né, e sem tão pouca importância. Né? Cada um tem a sua filosofia de vida. Alguém tem uma filosofia de vida sendo, por exemplo, vegetariano. O outro tem uma filosofia de vida porque gosta de viajar. Então a gente vai simplificando essa ideia. Mas você ter uma filosofia de vida na verdade, você ter um conjunto de valores que vão te direcionar. E nesse caso nós temos, né, além dos nossos valores que foram sendo construídos no decorrer da nossa vida, na convivência com outras pessoas, lidando com experiências que foram surgindo, vivenciando, né, ensinamentos de escolas diversas, né, das quais nós participamos. Hoje nós temos a doutrina espírita que agrega para nós, né, essa quantidade enorme de valores, de ideias, que vão nos ajudando nesse processo de renovação e de fortalecimento dos nossos princípios. Então hoje nós somos aquilo que nós acumulamos no decorrer da nossa vida. E no momento em que nós abraçamos a doutrina espírita como uma filosofia que para nós tem o seu valor, enquanto outras pessoas vão buscando filosofias que atendem ali às suas necessidades, né, o alcance das suas ideias e tudo mais, nós temos hoje a doutrina que vai nos posicionando no mundo, mostrando para nós, olha para o mundo por essa perspectiva, compreenda as leis que regem o nosso mundo, compreenda o estágio evolutivo em que cada pessoa se encontra, perceba que o resultado das escolhas coletivas vão se modificando com o passar do tempo, conforme as pessoas vão amadurecendo, elas vão se transformando. No meio de tudo isso, vai com Deus, Marion, bom dia. Então, no meio de tudo isso, a gente se pergunta, né, o que eu faço agora? É exatamente ali que, nesse momento, a filosofia se faz presente.
em que nós vamos colocar então, né, esses valores para nós, para dar essa posição que vai trazer para nós a tranquilidade, a serenidade, e principalmente a gente vai ver muitas situações que são dolorosas, que são difíceis, né? Como pessoas, por exemplo, que sofrem com a desencarnação de um ente querido, outros que passam por uma situação de violência, outros que trazem ali decepções muito grandes. Tudo isso tem para nós explicações dentro da filosofia que nós abraçamos. Agora, quando nós, então, pegamos os nossos valores para nos ajudar no nosso equilíbrio diante dessas experiências difíceis, porque aí compreender uma coisa, né? Ver, por exemplo, um ente desencarnando, né? Porque a doutrina ela abraça muito essa experiência, né? Trazendo para nós o esclarecimento, a sua consolação. Então não basta apenas a gente compreender que a desencarnação é algo natural. É muito importante que nós saibamos lidar com a dor que é resultante dessa experiência. E é exatamente ali, então, lidarmos com essa dor que essa filosofia se faz presente. Trazendo para nós, então, tudo aquilo que vem na teoria, falando para nós sobre a desencarnação, falando para nós sobre a necessidade do indivíduo dar continuidade no seu processo evolutivo, da experiência que, enquanto nós continuamos aqui no mundo físico, outros seguem para outras paragens, que nós teremos encontros futuros com essas pessoas ligadas pelo afeto. Tudo isso vem através da teoria. Quando absorvemos isso como princípio, aí então nós aprendemos a lidar de um modo diferente com os escândalos do mundo, com as dificuldades diversas que nós vamos vivenciando. Dudu trouxe para nós também aqui, obrigado pela colaboração, queridos amigos. Pergunte a ti o porquê você está aqui nesse grupo estudando. E veja como tudo que se mostra é válido para seu melhor interior, nessa consciência que por vezes possa trair. Muitos dos erros são correções, porque através dele tu esclarece e aprende e não fará mais. Sua mente não mente, sua mente é o teu caminho, né? Então, eis aí para nós, né? Então é uma orientação importante, né, quando nós abraçamos esse princípio, né? Então temos que lembrar sempre o que os ensinamentos nos trazem, né? Esses ensinamentos que são tão repetidos para nós. Nós vamos lendo, né? O Rui trouxe para nós, obrigado, querido amigo. Então nós vamos aprendendo diariamente, né? Falando sempre as mesmas ideias, renovando sempre ali as mesmas mensagens, os mesmos esclarecimentos. E por que disso tudo? Porque exatamente ali a filosofia, né, que nós abraçamos, ela é sólida. Então ela não traz nada de diferente daquilo que nós já conhecemos. Ela não muda de acordo, né, com as situações do mundo. Ela é fixa, e se nós nos fixarmos nela também, certamente nós alcançaremos uma visão muito mais ampla das experiências vividas, né? Então, aqui para nós, para finalizarmos, né, aqui nesse nosso trecho, como é colocado para nós aqui no último trecho, né, no qual nos ocorre, erigem-se por agora a posição de criaturas em evolução, entre o erro e o acerto, sombra e luz, daqueles que nos procuram, né? E se alguém te recriminar porque eles estendam braços fraternos, insiste no bem e estende o bem, recordando as palavras do próprio Cristo quando asseverou não ter vindo à terra para curar os sãos. Então aqui é dito para nós nesse trecho, né, sobre esses refugiados, esses que ainda se aproximam de nós de um modo geral, que trazem ainda ideias diferentes, né? Tenhamos essa paciência, tenhamos esse espírito de fraternidade mesmo assim. Né, exatamente ali porque eu sempre lembro, né, quando eu trabalho com os meus alunos, que eu sempre coloco uma ideia muito sólida, né? Se fosse um bom aluno, não precisaria da minha ajuda, né? Porque bons alunos conseguem se virar bem. Então são aqueles alunos ainda que trazem dificuldades, né, de interesse, que trazem dificuldades de entendimento, que trazem ali a sua rebeldia. Então, lidar com alunos problemáticos, né, é exatamente ali a importância de você tentar transformar através dos esforços. Né? Quando a gente pega ali um aluno bom, um aluno tranquilo, a gente pensa assim, eu sou um ótimo professor, ele é um aluno tranquilo. Como é que eu posso mostrar o meu valor, né, se na verdade eu não trabalhei efetivamente para ajudar aquele que realmente precisa? Né? E no mundo é assim também, a gente vai encontrar pessoas com ideias diferentes, vivendo situações diferentes,
que são elas que realmente vão exigir de nós o espírito de solidariedade, de fraternidade, de compreensão e de paciência. Ser paciente com quem não provoca a nossa impaciência é muito tranquilo. Então, nesses conflitos do mundo todo, na verdade, os conflitos que surgem são conflitos são conflitos entre pessoas, entre ideias. E nós teremos que estar ali no meio para fazer exatamente ali, né, o apaziguamento daqueles ânimos, de acordo com as nossas possibilidades. Então, aqui para nós, essa mensagem que Emmanuel nos traz, então. O próximo tema, só aproveitarmos aqui esses minutinhos que faltam para nós, vem aqui também algumas dúvidas, né, que surgem a respeito das queixas de insegurança, que aqui também é a mesma coisa, são dois assuntos muito ligados, né? Então eu quero só aproveitar esse tempo final para a gente poder compreender isso. E foi colocado o seguinte para nós. A nossa reunião se formava, em grande parte, de amigos procedentes de outros campos de ideias, apenas simpatizantes, em maioria, da doutrina espírita, e quase todos a se queixarem de insegurança. Muitos apresentavam problemas de desarmonia doméstica, desajustes psicológicos, temores e angústias. Parece que é um complemento do outro, né? Alguns traziam familiares recentemente saídos de sanatórios e outros se mostravam em profundo desânimo com a perda por desatenção de pessoas amadas, por desencarnação de pessoas amadas. O Evangelho segundo o Espiritismo ofereceu-nos o item 13 do seu capítulo 5º, e depois dos comentários habituais sobre a leitura, nosso caro Emmanuel escreveu a página Dispositivos de Segurança. Então aqui o trecho do Evangelho diz assim para nós, é o item número 13, do trecho Motivos de Resignação, do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz assim: o homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. Tanto mais sofre ele, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. Ora, aquele que a encara pelo prisma da vida espiritual, apanha num golpe de vista a vida corpórea. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende-lhe a curteza, e reconhece que esse penoso momento terá presto passado. A certeza de um próximo futuro mais ditoso o sustenta e anima, e longe de se queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Contrariamente, para aquele que apenas vê a vida corpórea, interminável lhe parece esta, e a dor o oprime com todo o seu peso. Aquela maneira de considerar a vida resulta ser diminuída a importância das coisas desse mundo e sentir-se compelido o homem a moderar seus desejos, a contentar-se com sua posição, sem invejar a dos outros, a receber atenuada a impressão dos reveses e das decepções que experimente. Daí tira ele uma calma e uma resignação, tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma, ao passo que com a inveja, o ciúme e a ambição, voluntariamente se condena à tortura e aumenta as misérias e as angústias da sua curta existência. Então aqui, nesse trechinho apenas de reflexão, fala para nós sobre motivos de resignação. Então, o que significa isso? Que nós temos que olhar então essas dificuldades do nosso mundo, mais uma vez, por essa perspectiva mais elevada, percebendo inclusive, até mesmo a extensão de uma existência terrena como um pequeno ponto no infinito. Exatamente sabemos que estamos vivendo essa dificuldade nesse momento e que no futuro será olhado para trás, inclusive até esquecida. Então, supervalorizar esse momento de dificuldade, infelizmente, é uma atitude nossa que nos prende muito ao mundo terreno. E percebemos que esse momento, por mais difícil que ele seja, ele é passageiro e tem ali o seu objetivo de nos transformar, de nos fortalecer, de sempre nos trazer um novo aprendizado,
por essa visão, aplicando exatamente essa filosofia que nós abraçamos, vai fazer com que nós então vivenciamos todas as experiências da vida com muito mais tranquilidade. Tranquilidade relativa, naturalmente, porque nós temos ali aquelas que são mais difíceis, aquelas que são mais intensas, mas também aquelas que para nós, né, são superadas com bastante esforço, sem dúvida nenhuma. Emmanuel então fecha para nós dispositivos de segurança. Quais são as orientações então que nós podemos, né, acolher para trazer para nós a tranquilidade, a segurança nesse caminho que nós estamos percorrendo? Diz assim para nós: procuras segurança e paz. Todos nós procuramos, né? Preservando, porém, o próprio equilíbrio, não deixes de auxiliar-te, proporcionando aos outros auxílio que podes doar de ti mesmo. Nunca te admitas em tamanho cansaço que não possas trabalhar, um tanto mais em benefício daqueles que te compartilham a vida. Irradia compreensão e serenidade, nobres palavras e notícias edificantes. Aqui é um grande desafio para nós, né? Como é que a gente vai então irradiar compreensão e serenidade, nobres palavras e notícias edificantes, se nós nos encontramos em um estado de perturbação? Então cabe a nós trabalhar intensamente para alcançar esse equilíbrio, para que nós possamos então doar esse melhor de nós mesmos. Sempre de uma forma construtiva, mais uma vez, principalmente nesses momentos provocativos que nós estamos vivendo. Onde te sintas com o direito de reclamar, ao invés disso, busca extinguir os obstáculos existentes para que os problemas e conflitos se façam diminuídos ou superados. Se algo deves esclarecer em determinada situação nebulosa, aguarda o momento justo em que te expliques sem o fogo da discussão. Aqui então uma dica importante, né, para que nós, né, saibamos lidar, né, nas nossas relações interpessoais. Nas áreas de atrito, nas quais te envolvas, quanto se te faça possível, transfigura-te na escora da harmonização, imunizando a ti mesmo e aos demais contra a discórdia e o ressentimento. Então aqui para nós, né, aquela postura de apaziguamento. Coloca a vida e alegria nas menores manifestações, seja num simples sorriso ou num aperto de mão. Cultiva o hábito de servir sempre, fazendo o melhor na faixa de experiência em que te vejas. E mesmo que a desencarnação de um ente amado te assombre o mundo íntimo, quando puderes, converte a saudade em oração de esperança, porque a dor não apenas te desgasta o coração, mas espanca igualmente a criatura querida, conduzida a outras dimensões. A aflição habitualmente se define por excesso de carga inútil nos mecanismos de nossas resistências, determinando o curto-circuito de nossas melhores forças. O equilíbrio geral é a soma do esforço conjugado de quantos lhes desfrutam as vantagens e os benefícios. Doemos a cooperação que os outros esperam de nós, na garantia do sistema de segurança e paz, em que se nos levantam os alicerces da felicidade comum, e guardemos a certeza de que a nossa omissão será sempre um ponto de ruptura em nós mesmos, agravando as nossas próprias inquietações. Emmanuel então assina para nós que, na verdade, isso aqui é um dispositivo de segurança, são mais algumas orientações, mais algumas diretrizes que vão nos assegurar o equilíbrio, vão nos assegurar, né, a construção dessa felicidade que nós desejamos alcançar. E aqui ele fala de várias situações em que nós estamos nos relacionando com os outros. Porque não adianta a gente pensar sempre, né, que o isolamento em nós mesmos, né, será alguma forma de nós ganharmos, né, algo, né, no caminho que nós percorremos. Então tudo depende das relações. Estarmos encarnados numa sociedade não é por acaso, é exatamente porque nesse ambiente
de trocas de experiências, é que nós conseguiremos ali desenvolver os nossos melhores valores. E aqui então nós temos aqueles valores que são desenvolvidos como uma consequência das situações que nós vivemos, e tem valores que são desenvolvidos pelo esforço que nós empreendemos de fazer com que eles, esses valores, se fortaleçam cada vez mais. E mais ainda, nessas relações pessoais, acaso não existe. Estamos no lugar em que deveríamos estar, com as pessoas que deveriam estar no nosso caminho, na forma como nós vivemos hoje. Então aqui para nós o que é mostrado por Emmanuel, ele coloca exatamente isso. Cada situação que nós estamos vivendo então aqui, sempre fazemos aqui doar o melhor de nós mesmos. E esse doar o melhor de nós mesmos, como nós vimos no texto anterior, será exatamente o resultado das transformações que nós estamos vivenciando a cada dia. Estamos no caminho certo, sem dúvida. Então cabe a nós essa dedicação maior, esse esforço maior para mantermos sempre essa mesma conduta que é muito importante. Eu gostei muito dessas duas passagens que Emmanuel trouxe para nós aqui para finalizarmos. Irradia compreensão e serenidade, nobres palavras e notícias edificantes. E para isso, então, nós precisamos nos municiar, nos alimentar de ideias positivas, ideias construtivas e notícias edificantes. Se nós nos prendermos sempre naquele pessimismo, nesse terrorismo, infelizmente, que nós vivemos hoje na nossa sociedade, como é que eu posso oferecer alguma coisa positiva para alguém se eu estou me alimentando constantemente de ideias negativas? Então, pensamento positivo, visão positiva. E depois eu gostei bastante também aqui, que eu achei isso bastante simples, mas eu achei que é muito valioso para nós. Coloca a vida e alegria nas menores manifestações. Seja num simples sorriso ou num aperto de mão, e isso vai se estendendo dessas menores manifestações até as maiores, em que nós realmente temos que nos mostrar presentes. Então colocarmos vida e alegria em tudo aquilo que nós fizermos. Porque é esse exercício constante que vai sempre nos fortalecendo, sempre nos auxiliando no nosso desenvolvimento. Se a prática leva à perfeição, essa perfeição do espírito virá através da prática contínua e insistente das nossas melhores virtudes. E mesmo que nós tenhamos virtudes imperfeitas, elas vão se aperfeiçoando conforme serão exercitadas. Então sempre pensemos assim, que a nossa presença, onde quer que nós estejamos, seja sempre uma presença positiva e construtiva. Se nós percebemos que a nossa presença é negativa, silenciemos e nos afastemos. Que a nossa contribuição nunca deixe sempre um resquício amargo onde nós estivermos. Isso pode parecer simples, mas vai exigir de nós, sem dúvida, um trabalho intenso e um trabalho contínuo e permanente vigilância nas nossas próprias ações. São dicas simples para situações do nosso dia a dia. O Fabi colocou, complementa direitinho o que conversamos antes, nesse final também adorei, parece uma grande lição geral. Emmanuel às vezes traz, às vezes não sempre, André, segura aí. Às vezes não, ele sempre traz ali, de acordo com o tema que é abraçado, mas eventualmente ele traz uma mensagem de diretrizes. Não fala para nós sobre um tema específico, mas ele vai falando para nós assim, olha, na sua vida de um modo geral, não apenas ele, mas ele, Joana, André Luiz e tantos outros amigos que vão trazendo essas mensagens para nós, são situações do nosso cotidiano. Não são situações em que problemas exigem de nós um esforço maior. São situações em que a vida segue dentro da sua normalidade. E será exatamente nesse momento de normalidade em que a gente tem que empreender os esforços maiores para fazer com que essas virtudes se tornem cada vez mais rígidas dentro de nós. Porque aí no momento de maior desafio, essas virtudes estarão ali, sem poeira, bem lubrificadas, bem afiadas para serem colocadas em prática. Não adianta a gente querer no dia a dia nosso vivermos como se não tivesse responsabilidade nenhuma. Porque no momento de maior chamamento mesmo para nós, é ali que as coisas serão colocadas realmente em prática.
Então aproveitemos cada momento da nossa existência, né, para sempre construirmos algo dentro de nós e em torno de nós. E aí sim a gente vai ter sempre, né, o bom resultado para nos ajudar nessas mudanças. Né? A vida é um constante desafio, né? Aí, como eu sempre escrevo, né, Joana disse, né, toda virtude foi um dia disciplina. Né? Então, lembra que disciplina é liberdade? Então, sejamos disciplinados no nosso cotidiano. Disciplinados e, mais do que isso, né, sejamos também construtivos e produtivos. Que aí, depois disso tudo, naturalmente se transforma numa virtude bem estabelecida. Mas é isso, meus amigos. Finalizando por aqui o nosso trabalho de hoje. Né, aproveitamos desse tempinho aqui. A laborterapia é o melhor remédio que tem. Então vamos finalizando por aqui esse nosso encontro de hoje, com essas duas mensagens que nós lemos hoje, então. Renovação em toda parte, o item número 7, e o número 8, para nós, queixas de insegurança. Então, para que nós tenhamos segurança, depende mesmo desse trabalho contínuo de transformação e renovação. Passou sim, dona Miriam, voando, né? Fechando por aqui, então, tá?